Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou José Diniz e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Dicas do Jazz. E aí, o que vocês estão fazendo nessa quarentena? Como estão aproveitando o seu tempo livre? Eu ainda estou trabalhando, mas eu estou tentando ler um pouco mais e está dando certo. Minha última leitura, e que leitura, diga-se de passagem, foi Outsider, de Stephen King. Antes de começarmos a resenha, já deixa seu like e inscreva-se aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Já deixou seu like e já se inscreveu aqui embaixo? Então bora pro vídeo. Outsider foi publicado em 2018 e esse ano ganhou uma série pela HBO, que eu ainda não assisti, mas parece que foi muito bem elogiada, o que só atiçou ainda mais a minha curiosidade. A história começa com depoimentos de pessoas investigadas pelo detetive Ralph Anderson na fictícia cidade de Flint City. Ralph está investigando a morte do garoto Frank Peterson, que foi brutalmente assassinado. A investigação é conduzida de forma bem rápida. Há DNA e digitais do criminoso no local. A população se recusa a acreditar, mas o culpado pela morte de Frank Peterson é Terry Maitland. Terry Maitland é o queridinho da cidade, considerado um ótimo pai e marido, além de ser sempre prestativo com a comunidade, mas principalmente ele é o treinador do time infantil de beisebol da cidade. As provas eram boas demais, e Ralph não pensou duas vezes. Ele prendeu Terry em público, no meio de quase 2.000 pessoas, e nem ao menos lhe deu uma chance de se explicar. Já na delegacia, por mais que todas as provas lhe dissessem o contrário, Terry tinha um álibi. No mesmo dia, exatamente no mesmo instante que Frank Peterson foi assassinado, Terry estava a mais de 100 km de distância, assistindo uma palestra do autor Harlan Coben. Outros professores estavam com ele, e para reforçar ainda mais o seu álibi, ele levantou-se durante a palestra e fez uma pergunta para o palestrante, e foi gravado por uma das câmeras do local. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele era culpado pelo assassinato do garoto, também havia várias provas de que, ao mesmo tempo, ele estava absurdamente longe dali. Mas como seria possível que ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo? Vou confessar para vocês, quando o livro foi anunciado, pela sinopse, eu deduzi qual poderia ser a trama do livro, e quem seria o tal outsider, ou forasteiro da trama. Eu acho que foi por isso que eu acabei enrolando um pouquinho para ler ele. E eu me arrependo muito disso. Eu não vou falar se minhas dúvidas estavam certas ou não, mas posso afirmar que o livro me surpreendeu de uma forma muito positiva. Assim como em Mr. Mercedes, principalmente em Último Turno, o terceiro livro da trilogia, em Outsider, King consegue misturar romance policial com horror, e isso é mais do que suficiente para que a gente nunca saiba qual rumo a trama vai tomar. E aproveito para deixar aqui duas observações. A trilogia Bill Hodges é uma das minhas favoritas, e Outsider se passa depois dos eventos dessa trilogia. Boa parte dos acontecimentos desse livro menciona diretamente várias coisas que aconteceram na trilogia Bill Hodges. Então, se você não quiser ser bombardeado de spoilers, sugiro que você leia essa trilogia antes. Mas o spoiler não é gratuito, não se preocupe. Tudo o que acontece só acontece porque Stephen King trouxe de volta uma das personagens mais queridas da trilogia. Eu estou falando de Holly Gibley, a parceira de Bill Hodges. Outsider é um livro que me agradou muito, principalmente por misturar dois gêneros que eu amo, romance policial e terror. A escrita de King é muito fluida, ainda mais para quem já se acostumou a ler os livros do autor. O livro tem quase 530 páginas, mas você sente como se tivesse apenas 200. As páginas acabam virando sozinhas. A história flui de uma maneira muito rápida, e quando você percebe, já chegou na metade do livro. E por falar em metade do livro, meu amigo, é melhor você se preparar. Por volta da metade da história, tem um certo acontecimento que eu não posso mencionar, mas que muda completamente o rumo do que vai acontecer dali pra frente. Confesso que eu precisei parar de ler por alguns instantes e tentar pensar em como a história poderia seguir a partir daquele momento, de tão blow-mind que foi o acontecimento. Mesmo tomando um rumo diferente daquele que eu imaginava, a história não perdeu sua essência. King conseguiu criar uma história bem amarrada e com personagens cativantes. Nós nos preocupamos com os personagens e tememos por eles, principalmente com Holly, que cá entre nós é uma das personagens mais carismáticas já criadas por Stephen King. E também tem aquele fanservice básico que já é praxe nas histórias do rei. Um dos personagens faz referências à Torre Negra, e isso foi maravilhoso. Bom, essa foi minha review de Outsider. Se você ainda não leu o livro e tinha alguma dúvida de que ele poderia ser bom, não tenha medo, só vai, o livro é maravilhoso.
Mas não se esqueça de lê-lo só após concluir a trilogia Bill Rogers, ou será bombardeado de spoilers. E se você já leu o livro, me conta aqui nos comentários o que você achou dele. Hoje eu vou ficando por aqui. Abraços e até o próximo vídeo.